Bom, pessoal, então agora vamos para a nossa quinta aula, intitulada A Histórica Relação entre Meios de Comunicação e Eleições. Então é importante fazer uma ressalva aqui, né? No nosso curso eu tomei como um objetivo a gente sempre fazer alguns recuos históricos. Entendo como é importante isso para a gente ter uma compreensão mais aprofundada sobre a conjuntura que nós estamos vivendo, né? Embora a gente vai falar muito do digital, a gente vai falar agora nessa aula, a gente vai voltar um pouco, né? Então falar sobre meios de comunicação de massa. A gente também fez recurso em relação à democracia, né? Então pensar, conceitualmente, depois um pouco de como é difícil implementar a democracia no Brasil, o autoritarismo, a mesma coisa. Então essa é uma estratégia aqui do curso para a gente sempre fazer um pouco desse balanço, enfim, para ter bastante subsídio para a gente complexificar aí as nossas análises, os nossos entendimentos, né? Bom, então antes da gente falar, e a sexta aula a gente vai falar sobre a chegada da internet, mas antes de falar da chegada da internet, a gente vai discutir um pouco da transformação dos meios de comunicação e como que isso incide na construção da imagem de políticos, de candidatos, e das suas próprias campanhas eleitorais. Claro, a gente vai ter momentos de falar um pouco mais de ativismo, já falamos um pouco disso na aula anterior, Jornadas de Junho, mas e vamos continuar falando sobre isso, porque o ativismo tem uma utilização muito forte da internet, na internet ativismo é algo que a gente tem visto muito nos últimos anos, mas aqui a gente vai dar um foco maior em períodos eleitorais, e depois a gente pensa isso em âmbito de internet. Bom, a perspectiva que a gente adota aqui é uma perspectiva tecnopolítica, então não é exatamente só a transformação dos meios de comunicação, ele resulta imediatamente de uma transformação da política. Antes disso, elas são articuladas, Então, a transformação, existe uma transformação que é mais palpável, digamos assim, que é mais técnica mesmo, mas como que isso é apropriado, ele é muito diferente. Essa apropriação, ela é política, portanto, essa abordagem que nós vamos tentar trazer o curso inteiro, Então, tem aspectos que são aspectos mais tecnológicos, mas essa tecnologia, ela tem uma utilização específica, Então, ela pode tanto levar para o engajamento mais autoritário, quanto para um engajamento mais democrático, Então, o uso que se faz, a tecnologia ela não é neutra, mas ela também não foi desenhada exatamente para um lado ou para o outro, existem mediações nisso, existem ambiguidades que a gente vai tentar discutir nas próximas aulas. Bom, então quando a gente pensa na questão de meios de comunicação, eleições, antes a gente precisa pensar em algo que fica muito na nossa cabeça, seja de pesquisadores, cientistas políticos ou de pessoas que gostam de discutir a política, discutir sobre política, pensam sobre eleições. Por que que uma determinada pessoa votou naquele candidato? Quais foram as motivações, que a levaram a escolher aquele candidato naquele momento? Por que que depois ela mudou de ideia? Enfim, então essa é uma obsessão, e uma boa obsessão, Entender o comportamento eleitoral e por que que as pessoas tomam aquelas decisões, está baseado em quê? Isso não é fácil, porque nós somos muito complexos, Nós não temos apenas um entendimento sobre a realidade, e essa complexidade ela é interessante, ela é importante, por vezes nem somos coerentes, Às vezes tomamos atitudes incoerentes na nossa vida, e isso também faz parte, Bom, quando a gente está falando então de comportamento eleitoral, existem algumas escolas, Uma delas é a que a gente chama de sociologia eleitoral ou sociologia política, que vai dar bastante ênfase no contexto social, em variáveis socioeconômicas. Então, que são variáveis socioeconômicas, a renda, a escolarização, Então, qual que foi a família que eu nasci, qual foi a formação que eu tive,
né, nesse sentido de pensar, né, em estratificação social, né? Então, qual que é o meu lugar aí dentro dessa estratificação social? E aí, como que esses elementos, eles podem ser motivadores do voto, né? Então, e aí, nesse sentido, as campanhas eleitorais e os conteúdos da mídia, elas teriam uma influência mediada pela posição estrutural dos votantes. Então, quando a gente pensa, né, num conteúdo de campanha eleitoral, ele vai tentar falar com o lugar que eu estou dentro dessa estratificação. Então, durante algum tempo, e aí a gente vai falar um pouco mais pra frente disso, você pensar que trabalhadores poderiam votar em trabalhadores, seria uma, né, motivação. Empresários votariam em empresários, né? Isso cada vez fica mais, né, esfumaçado, até porque, né, essas posições estruturais na nossa sociedade também estão mais esfumaçadas. E a gente vê que essa corrente, né, essa escola de comportamento eleitoral, ela não explica tudo, porque se fosse assim, né, o nosso Congresso ele seria muito mais majoritariamente composto por pessoas que vêm, né, são trabalhadores, né, que vêm de uma posição estrutural que é ligada ao campo do trabalho, e não é isso, né? Então a gente tem muito mais empresários e tudo mais, né? Então tem a ver com um pouco não, bastante com a desigualdade econômica e a desigualdade, né, do acesso a recursos que a gente tem, recursos, né, para fazer campanha eleitoral que a gente tem no Brasil. Bom, então essa seria a primeira escola, né, a sociologia eleitoral. Então, né, a minha posição na estratificação social, né, então minha posição de classe, digamos assim. A segunda seria a perspectiva psicológica, ou também chamada de escola de Michigan, né? E aí essa escola vai dar mais ênfase às disposições individuais. Então, se a primeira está falando mais de classe social, né? Então, de um aspecto mais coletivo, aqui a ênfase seria, né, num aspecto individual. Então, o processo de socialização em si, e não, né, pensando de forma mais geral, de forma mais coletiva. Então, quais foram, né, em que escola que eu estudei, quais foram os professores que eu tive, qual que foi a formação religiosa, se teve formação religiosa, né, como que essa família se constituiu, né? Então esse é um processo de socialização. Se eu estive em universidade, qual universidade, qual acesso, né, que eu tive em diferentes espaços, quais foram os meus interlocutores, qual foi a rede de sociabilidade que eu, né, constituir, qual foi o meu ambiente de trabalho, né, quem foram as pessoas que eu conheci nesse decorrer, né, então tem um aspecto da minha trajetória individual que vai ser bastante enfatizada, né, e não apenas coletivas, como grupo, classe social, como a gente falou, né, em relação à corrente anterior, né. Aqui a ideologia vai ter um componente bastante acentuado. Bom, quer dizer que a família que eu nasci, a escola que eu estudei, a formação religiosa ou não que eu tive, vai exatamente ser o motivador do voto? Às vezes sim, às vezes não, né? E também o oposto disso, eu querendo me opor àquilo que foi o meu processo de socialização, ou algum aspecto do meu processo de socialização pode também ser um motivador do voto. Então vejam, né, tem muitas explicações aí para o comportamento eleitoral. Vamos para a terceira, né? A terceira escola é a chamada escolha racional. Então é a economia, né? Então o que determina o voto é o incentivo econômico compensatório. O que isso quer dizer? A minha vida tá boa, então eu vou continuar votando naquelas pessoas, né? Enfim, em determinada eleição, né? Então, para o executivo municipal, para o executivo federal. Então eu vou ter um aspecto de continuidade porque minha vida tá boa, eu identifico que aquele candidato, aquele político, aquela política, o que ele fez ou o que propõe fazer vai ter resultados positivos na minha vida, né? Então eu acabo votando. Ou o contrário, não, a economia está ruim, né? A vida das pessoas piorou, vejam só a gasolina, vejam só o mercado, então eu vou ter um voto, né, que vai contra aqueles que estão, né, enfim, pedindo a reeleição ou se propondo, né, a reeleição. Então,
o elemento da economia, a escolha racional de meios e fins, ou seja, eu vou votar para que um objetivo seja alcançado ou mantido, ela é a tônica dessa escola aqui de comportamento eleitoral. Bom, nas três existe um relativo descaso em relação ao papel da mídia, né, e das campanhas políticas. Então, na primeira, classe social; na segunda, né, processo de socialização, a ideologia que eu, né, constituí na minha vida, ideologia política que eu constituí na minha vida, que eu propago, que eu defendo, que eu tenho. E a terceira, a questão, né, do incentivo econômico compensatório, num aspecto, né, bastante individualizado. Então, nessas três, o elemento da campanha eleitoral, o elemento, né, dos conteúdos de mídia, ele fica muito, né, colocado de lado, né? Bom, então vamos falar disso, né? Então aqui o nosso objetivo é dizer sobre, né, política digital. A gente vai falar, portanto, né, de como que conteúdos midiáticos eles são produzidos e são circulados nas redes sociais, mas agora, né, com recuo aqui para os meios de comunicação de massa. Bom, então, o que a gente tem, né? E aí aqui eu estou usando um estudo do professor Cláudio Penteado sobre a formação, né, a tipologia de campanhas eleitorais no Brasil, né, desde 1945, articuladas com os meios de comunicação de massa, para tentar entender essas diferenças, enfim, e de como que, né, a gente pode ver, né, o uso, né, de meios de comunicação de uma forma eficiente em algumas campanhas e em outras campanhas também, né, ao longo dos anos. Bom, 1945 a 1985 é uma dessas tipologias, né, então é um momento em que a gente tem uma articulação, né, uma utilização, melhor dizendo, especialmente de rádio e de panfletos políticos. Vejam, não quer dizer, e aí só para fazer uma ressalva aqui, não quer dizer que hoje a gente tem uma campanha eleitoral que se usa muito rede social, que se abandonou rádio, que se abandonou panfleto, panfletagem em rua, ainda é muito importante. A gente está falando, né, de um ecossistema midiático, e esse ecossistema midiático sendo utilizado em campanhas eleitorais, que é muito mais complexo. Em determinados momentos se enfatiza um meio, rede social, TV, etc., com estratégias diferentes. Então, né, a composição ela é importante, não quer dizer que, né, um período ele vai abandonar o uso daquele outro meio, ao contrário, ele pode utilizá-lo de outra maneira, utilizá-lo de forma, né, mais complexa, enfim, né? Então essa é uma ressalva importante. Então nessa primeira fase, né, do marketing político de 45 a 85, quais são as características? A gente está pensando num marketing político muito mais intuitivo. Por quê? Porque não há uma profissionalização muito grande disso ainda, né? Então, claro, a gente está vivendo um momento também de autoritarismo, né? Isso é muito importante. Então, como a gente vai ter uma profissionalização de campanhas eleitorais num contexto autoritário, né? Em que as condições da disputa política, elas não são condições iguais, isonômicas, né? Ao contrário, são tuteladas, censuradas, né, e etc. Então, nesse momento é mais intuitivo por isso, porque vai muito, né, da cabeça da pessoa que está pensando ali a campanha eleitoral. Não tem equipes profissionais fazendo campanha, pelo menos não de forma extensiva, né? Há uma ênfase nessa fase na mobilização de grupos sociais, né? Então, acionando rede de relações pessoais, isso ainda é muito importante, mas vejam, a gente vai agregando outras coisas, as campanhas vão ficando cada vez mais, né, complexas mesmo. Portanto, né, se a gente tem que acionar essa rede de relações pessoais, a gente está falando de campanhas que tem corpo a corpo muito forte, então tem o elemento pessoal, né, do candidato estar na rua. E, de novo, né, eu falei já, mas utilização da rádio, né, como um meio de comunicação preponderante nessa fase. E aí a gente tem,
dois políticos, né, que utilizaram o rádio de uma forma muito eficiente. Um deles foi Getúlio Vargas e o outro foi o Jânio Quadros. Mas vamos falar um pouco mais do Getúlio Vargas, porque aí eu tenho uma indicação de um documentário a fazer. O documentário é Arquitetos do Poder, em que tem, enfim, pesquisadores do Rio de Janeiro falam sobre o desenvolvimento das campanhas eleitorais a partir de entrevistas com marqueteiros, isso até os anos 2000. Bom, e aí eles têm uma parte desse documentário em que eles falam especificamente do Getúlio Vargas, em como a imagem dele, por isso que eu falei, né, que os meios de comunicação eles transformam a imagem, o discurso, a imagem dele não precisava ser tão construída, porque ele não estava na televisão, e a voz sim, porque, né, na rádio você tem, né, a preponderância da voz, né, e os grandes comícios em que você tinha que ter uma impostação de voz, né, para chegar a muitas pessoas, né, e a tecnologia, né, de microfone não era tão, né, avançada como é hoje. Então, né, a campanha eleitoral ela foi pensada dentro nessa dinâmica, né, radiofônica. A gente tem uma outra fase que vai de 1989 a 2002, que é o chamado marketing político de massa, quando vem, né, a televisão, né, o horário gratuito de propaganda eleitoral sendo utilizado, né, de forma democrática agora, sim, né, e por políticos, e uma profissionalização disso, né, uma profissionalização das campanhas, contratação de equipes, um aspecto, né, a gente tem uma influência muito grande dos Estados Unidos, né, de campanhas eleitorais estadunidenses aqui, com a instituição de debates políticos, então a construção da imagem sendo muito mais importante, né? Porque de fato a gente está com a televisão, então a imagem passa a ser importante nesse aspecto. Né, como o político está falando para muitas pessoas, porque a televisão ela acaba chegando a muitas pessoas, né, ele tem que ter uns discursos mais moderados, discursos que tentem chegar a um meio termo, que não falem com grupos específicos, né, mas que tenha essa amplitude temática, né. Então essa é uma característica de campanhas eleitorais que se baseiam em meios de comunicação de massa. Isso vai mudar muito quando a gente pensa em internet, mas isso é coisa para a próxima aula. Bom, eu quero chamar a atenção aqui de uma campanha que foi de uma figura, né, campanha obviamente, que é a Collor em 1989, em que a construção da imagem dele foi muito importante. E o uso, né, da televisão também de forma muito eficiente. Existem muitas pesquisas sobre a campanha eleitoral do Collor e que um dos elementos ali que aparecia como, né, motivador de voto era exatamente essa imagem, uma imagem de um jovem que poderia, né, ser o caçador dos marajás, né? É claro que a vitória eleitoral ela não se explica apenas pela campanha, né, gente? Existem muitos fatores aí, fatores políticos, fatores econômicos, fatores sociais, mas quando a gente olha para a campanha, ele construiu essa imagem, né, uma imagem de uma pessoa vigorosa, né, não à toa, né, o elemento do esporte aparecia, isso com base em pesquisas qualitativas, né, então existe uma documentação farta disso, e aí um livro do Mário Sérgio Conte, que eu vou colocar nas referências para vocês também, lida bastante com esses bastidores, né, da eleição do Collor. Então foi muito importante essa imagem, porque televisão, né, tinha imagem. E a imagem, ela acaba incidindo no discurso político, né? Então eu construo uma imagem, esse discurso ele tem que estar, né, tem que fazer sentido a partir daquela imagem, né? Então tem que estar articulado com aquela imagem. Bom, e hoje, né? O que a gente tem hoje? Uma nova forma, né? Com a entrada da internet? Sim. Nisso, como é que é essa nova forma, né? E o que a gente tem, né, nesse contexto, nesse bojo, né? De uns anos para cá vem se falando muito disso, né, na chamada crise de representação. Então existe realmente uma crise de representação,
né? Ou não existe essa crise de representação, né? As campanhas eleitorais, elas estão ficando muito distantes das pessoas, com uma baixa identificação partidária e uma volatilidade eleitoral também, ou seja, eu voto num candidato agora e voto no outro em outro momento. O que explica isso? A gente vem passando por uma transformação realmente na representação política, né? E isso tem a ver com os meios de comunicação também, né, de alguma maneira. E aí aqui eu estou falando de um autor chamado Bernard Manin, que tem um conceito que se chama democracia de público. Ele vai falar, né, claro, ele não está falando do Brasil, ele está falando da Europa principalmente, né, países da Europa Ocidental, chamada Europa Ocidental, mas de uma transformação dessa relação entre representantes e representados. Então, se em um momento tinha o que ele chama de democracia de modelo parlamentar, em que as pessoas escolhiam uma elite, né, os chamados notáveis, né, pessoas que se distinguiam de outras, né, naquele contexto, então uma democracia muito oligárquica. Em um outro momento, com a entrada dos meios, com a chegada, né, dos partidos de massa, com a ampliação do sufrágio universal, com a chegada dos sindicatos, né, representando trabalhadores, estão no bojo ali de um processo intenso de industrialização e de urbanização. Você tem uma democracia que ele chama de democracia de partido, né? Então isso vai estar muito ligado às clivagens sociais. Então, de alguma maneira, a gente volta naquela primeira escola, né, a escola da sociologia eleitoral, né? Então, essas clivagens de classe, a minha posição estrutural, ela tem muito a ver com este momento, né, de partidos de massa, né, de ampliação do sufrágio universal. Com a chegada e ampliação dos meios de comunicação de massa, ele vai falar de um outro momento, uma outra tipologia, que ele chama de democracia de público, em que a imagem vai ser muito importante. Porque, né, isso é característico da televisão, né, você ter imagem. Ou mesmo na rádio, a personalização ela é muito grande, né, a individualização ela é muito grande. E isso acaba incidindo, ou seja, sendo determinante na construção das campanhas eleitorais, né? Então, um bom comunicador, ele vai ter, né, uma vantagem ali na utilização desses meios, né? Então, os meios de comunicação de massa, nesse sentido, eles são fundamentais, né, nesse período ali até os anos, o início dos anos 2000. Mas depois a gente tem a chegada da internet, e esse vai ser o tema para a nossa próxima aula.